Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora, vice-presidente Paulo, secretário João, procurador doutor André, vereadores, público presente. Quero também cumprimentar aqui o Pires, que é Guarda Civil Municipal, demais público que é presente, funcionário e público internauta. Que nós pedimos a nosso bom Deus que tenhamos uma sessão bem proveitosa, se Deus quiser. Todos nós, possamos cumprir bem os nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes, Júlio César Ferreira de Magalhães, Renildo Nascimento Peçanha, Antônio Carlos Elvésio, Lenildo Henriques e Lucimar Alves Soares. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Registrar a presença do vereador Júlio César Carneiro. Palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 1, que tem por título Os Justos e os Ímpios. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a um corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Essa oportunidade de cumprimento nosso presidente Zé Lima, nosso vice-presidente vereador Paulinho, doutor André, nosso procurador-geral legislativo, nossos companheiros vereadores, ao público presente, nosso guarda civil municipal Pires, que vem atender um convite dessa casa, e ao público que está nos assistindo nas redes sociais, com uma boa noite. A nossa pauta hoje está bem resumida, nós temos apenas 3 aqui expedientes para leitura. O primeiro é uma indicação legislativa de número 107/2021, de autoria do vereador Antônio Carlos Elvésio. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal para determinar ao setor competente que seja feita a limpeza do valão localizado no bairro Joacima, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 28 de julho de 2021. Justificativa: a presente propositura se justifica, pois tem como objetivo atender diversas reivindicações, ao mesmo tempo que busca zelar pela saúde pública dos moradores do bairro Joacima, em especial daqueles moradores que residem mais próximos do leito do valão, uma vez que o referido valão encontra-se cheio de mato, o que prejudica o fluxo das águas, causando transbordamento em dias de chuva. Além disso, a vegetação facilita a proliferação de mosquitos, ratos e insetos e, consequentemente, a transmissão de doenças. A limpeza do valão é, portanto, uma medida que visa dar mais saúde e qualidade de vida para a população deste bairro. Assim, visando melhores condições de vida para a população residente nessa comunidade, é que solicito que seja dado conhecimento desta matéria ao prefeito municipal para que as medidas necessárias possam ser tomadas com urgência e solicito aos nobres edis apoio à presente indicação. Aí segue anexo 2 fotos, demonstrando realmente que o valão está precisando de uma limpeza, todo cheio de mato, precisando de fazer um serviço aí de manutenção para evitar a proliferação de pragas urbanas. Antônio Carlos Elvésio, vereador do Partido Republicanos. Na ordem 2, o projeto de lei número 33/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, 107/2021,
Itapemirim, 22 de julho de 2021. Ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Encaminha-se a Vossa Excelência, e por seu intermédio, aos ilustres pares na Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que objetiva revogar as taxas de limpeza pública, de conservação de calçamento e de iluminação pública. Desta forma, requer a tramitação do presente dentro dos termos do regimento interno desta nobilíssima Casa de Leis, em rito de urgência, permitindo a todos os ilustres edis componentes da atual legislatura adequada avaliação do seu conteúdo, da qual espera-se aprovação. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e a seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Após notificação recebida pelo município de Itapemirim, através do Poder Executivo Municipal, conforme indicação contida nos autos do processo administrativo 33.156 e reforçado nos autos do processo administrativo 33.177/2019, os quais ensejaram a propositura do projeto de lei 036/2019, protocolado sob o número 715/2019, processo 689/2019, o qual consta no site da Câmara Municipal de Itapemirim, com a fase atual de discussão e votação em primeiro turno, ao mesmo tempo em que consta com a situação arquivado. Arquivamento este realizado com base no regimento interno do Poder Legislativo do município, cujos efeitos não deveriam obstar processos legislativos originados fora deste poder, ou seja, iniciados pelo Poder Executivo Municipal. Não obstante, vislumbrando aquecer a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e expurgar do ordenamento jurídico municipal os indicados dispositivos inconstitucionais, propõe-se um novo protocolo de projeto de lei, de mesmo teor, acrescendo-se neste projeto a revogação da taxa de iluminação pública, que atualmente conflitua com a contribuição de iluminação pública disposta pela emenda à Lei Orgânica Municipal número 26, de 5 de janeiro de 2010, que estabeleceu o referido tributo no artigo 78, inciso 4º, sendo assim, aquela taxa afigura-se, além de inconstitucional, em obsolescência ao atual arcabouço normativo tributário municipal. Ad argumentam tantum, diante das exigências contidas na Lei Complementar Estadual 621 de 2012, especialmente em seu artigo 38, e no que concerne às normas de auditoria governamental, número 4407.3, verifica-se a necessidade impositiva de adequação da legislação municipal, tendo em vista que as taxas em quesito quedaram integralmente atingidas pelo fenômeno da obsolescência, tornando-se atualmente impróprias em sua aplicação frente ao odierno cenário tributário praticado em nosso país. Sinteticamente, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer a inconstitucionalidade das referidas taxas, uma vez que não atendem aos requisitos da divisibilidade e da especificidade, os quais são exigências emergentes do artigo 145, inciso 2º, da Cártula Constitucional Republicana do Brasil, in verbis. Artigo 45. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Segue na íntegra a parte dispositiva da decisão do Supremo Tribunal Federal sob a égide da ministra Rosa Weber. Abre aspas, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Origem, maneja recurso extraordinário com base no artigo 102, inciso 3º da Lei Maior, o município de Criciúma. Aparelhando o recurso na afronta ao artigo 145, inciso 2º da Lei Maior, é o relatório decido, preenchidos os pressupostos extrínsecos da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de Origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário,
concluo que nada colhe o recurso. O tribunal de origem fundamentou seu entendimento nas declarações de inconstitucionalidade proferidas nos incidentes de inconstitucionalidades indicados no voto do relator. O recorrente não juntou o inteiro teor dos acórdãos citados na decisão recorrida, aplicável na hipótese o entendimento jurisprudencial vertido na súmula 284 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Colho o precedente desta Corte, exarado em recurso manejado pelo município de Criciúma, decisão. Vistos, município de Criciúma interpõe recurso extraordinário, fundado na linha A do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim do apelação, execução fiscal, embargos, taxa de segurança ostensiva contra delitos e taxa de segurança contra incêndios, inexigibilidade de ambos os tributos, declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal número 3.219 de 95, de Criciúma, que o instituiu, sentença reformada, recurso provido. É de ser proclamada a inexigibilidade do crédito tributário exequendo, substanciado na cobrança da taxa de segurança ostensiva contra delitos e taxa de segurança contra incêndios, instituídos pela Lei nº 3.219 de 95, do município de Criciúma, porque declaradas inconstitucionais por esta Corte. Aí segue aqui todo o voto da ministra Rosa Weber, que eu não vou fazer a leitura dele todo, está lá no recurso especial 730965 de Santa Catarina, relatora ministra Rosa Weber, data de julgamento 15 de maio de 2013 e data de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, divulgado em 20 de maio de 2013 e publicado em 21 de maio de 2013. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, vislumbrando a acurada análise de seu teor e, com devido apreço desta Casa de Leis, seja o mesmo acolhido de forma favorável para que surta seus efeitos em forma de lei. Thiago Peçanha Lopes, prefeito municipal. Resumindo, é uma determinação do Tribunal de Contas que o prefeito, para poder atender, precisa de encaminhar o projeto de lei à Câmara, como encaminhou, e que a gente vai fazer a leitura desse projeto de lei agora. Dispõe sobre a revogação das taxas de limpeza pública, conservação de calçamento e de iluminação pública, disposta nos artigos 272 a 292 da Lei Municipal 1120, de 31 de dezembro de 1990, que instituiu o Código Tributário Municipal nos termos que especifica. Prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º, ficam revogados os artigos 272 a 292 da Lei Municipal número 1120, de 31 de dezembro de 1990, que é o Código Tributário Municipal, que tratam, respectivamente, das taxas de limpeza pública, de conservação de calçamento e de iluminação pública. Artigo 2º, fica revogado o artigo 4º da Lei Municipal 1718, de 30 de dezembro de 2002, por tratar-se de referência ao dispositivo revogado pelo artigo 1º. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Itapemirim, 22 de julho de 2021, Thiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Projeto após publicidade, ele será encaminhado pelo sistema eletrônico à Procuradoria da Casa, a Procuradoria-Geral, para emitir parecer e logo após distribuir às comissões permanentes da Casa, principalmente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, para que ele retorne a pauta para apreciação, para votação. E por último, na ordem 3, nós temos um projeto de resolução projeto de resolução 1/2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal,
que dispõe sobre a reformulação do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Itapemirim, instituído pela Resolução número 032 de 1995. A Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Capítulo 1º, dos deveres fundamentais do vereador. Artigo 1º. No exercício do mandato, o vereador atenderá às prescrições constitucionais da lei orgânica, do regimento interno e as contidas neste código, sujeitando-se aos procedimentos disciplinadores nele previstos. Artigo 2º. São deveres fundamentais do vereador. Inciso 1º. Promover a defesa dos interesses comunitários e municipais. Inciso 2º. Defender a integridade do patrimônio municipal. Inciso 3º. Zelar pelo aprimoramento das instituições democráticas e representativas e, particularmente, pelas prerrogativas do poder legislativo. Inciso 4º. Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular. Inciso 5º. Apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, participar das sessões do plenário e das reuniões das comissões de que seja membro, além das sessões solenes da Câmara. Capítulo 2. Das vedações ao exercício do mandato, ou seja, das proibições. Artigo 3º. É expressamente vedado ao vereador, além de outras vedações presentes na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, inciso 1º, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad natum nas entidades constantes na linha anterior. Inciso 2º, desde a posse, o que o vereador não pode fazer? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exercer função remunerada. A linha B, ocupar cargo ou função de que seja demissível nas entidades referidas na linha A do inciso 1º, salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente. A linha C, patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º. A linha D, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Parágrafo único. A proibição constante da linha A do inciso 1º compreende o vereador como pessoa física, seu cônjuge ou companheira e pessoas jurídicas direta ou indiretamente por ele controladas. Artigo 4º. Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar. Inciso 1º. O abuso das prerrogativas previstas na lei orgânica do município. Inciso 2º. A percepção de vantagens indevidas, tais como doações, benefícios ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvados os brindes sem valor econômico. Inciso 3º. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. Inciso 4º. O abuso do poder econômico no processo eleitoral. Parágrafo único. Inclui-se entre as irregularidades graves, para fins deste artigo, a atribuição de dotação orçamentária, sob forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rúbrica, às entidades ou instituições das quais participe o vereador, seu cônjuge, companheiro ou parente, de um ou de outro, até o 3º grau, bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente por ele controlada, ou ainda que aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente às suas finalidades estatutárias. Capítulo 3. Do corregedor da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 5º. A Câmara elegerá entre seus pares, pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, o corregedor da Câmara, com um mandato de 2 anos,
a partir da presente data, até o fim do biênio, onde ocorrerá nova eleição logo a seguir, no dia da eleição da mesa diretora. Artigo 6º. Compete ao corregedor, inciso 1º, zelar pelo cumprimento do presente Código de Ética e Decoro Parlamentar. Inciso 2º, corrigir os usos e abusos dos vereadores, promovendo-lhes as responsabilidades. Artigo 7º. O corregedor, por ato próprio ou em virtude de representação fundamentada de terceiros, instituirá o processo disciplinar no prazo máximo de 15 dias do conhecimento dos fatos ou do recolhimento da denúncia e o encaminhará à mesa da Câmara. Parágrafo único. Qualquer cidadão, com base em elementos convincentes, poderá oferecer representação perante o corregedor sob protocolo. Artigo 8º. Recebido o processo disciplinar, o presidente da Câmara, numa das 3 sessões plenárias subsequentes, procederá à leitura da representação e convocará a eleição dos membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 9º. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar será constituída por 3 vereadores, sempre que for recebida representação contra vereador por infringência aos dispositivos desta resolução, da lei orgânica, da legislação eleitoral ou da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar é considerada comissão processante nos termos do regimento interno. Parágrafo 2º. Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar serão escolhidos por votação nominal, excluído o denunciado, sendo considerados eleitos os 3 vereadores que obtiverem o maior número de votos. Parágrafo 3º. No caso de impedimento ou de manifestação de vontade de qualquer membro eleito na forma do parágrafo anterior, será considerado eleito membro da comissão, sucessivamente, o vereador que obtiver maior número de votos. Artigo 10. Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deverão, sob pena de imediato desligamento e substituição, observar a discrição e o sigilo inerentes à natureza de sua função. Capítulo 4. Das medidas disciplinares. As medidas disciplinares são advertência, censura, perda temporária do exercício e perda do mandato. Artigo 12. A advertência é medida disciplinar de competência do presidente da Câmara e será aplicada naqueles casos não capitulados nos artigos 13, 14 e 15 da presente resolução. Artigo 13. A censura será verbal ou escrita e será aplicada pelo presidente da Câmara. Parágrafo 1º. A censura verbal será aplicada quando não couber penalidade mais grave ao vereador que deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos do regimento interno. Inciso 2º. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Câmara. Inciso 3º. Perturbar a ordem das sessões ou reuniões. Parágrafo 2º. A censura escrita será imposta pelo presidente da Câmara e homologada pela mesa, se outra cominação mais grave não couber ao vereador que, inciso 1º, usar em discurso ou proposição de expressões atentatórias ao decoro parlamentar. Inciso 2º, praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no edifício da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou a comissão ou os respectivos presidentes. Artigo 14. Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício de mandato, quando não for aplicável penalidade mais grave, o vereador que, primeiro, reincindir nas hipóteses do artigo anterior. Segundo, praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do regimento interno ou desta resolução. Inciso 3º, revelar conteúdo de debates ou deliberações oficiais que a Câmara ou Comissão haja resolvido que devam ficar secretos. Inciso 4º, revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado de que tenha tido conhecimento na forma regimental. Artigo 15. Serão punidos com a perda de mandato. Primeiro, a infração de qualquer das proibições referidas no artigo 3º desta resolução, a prática de qualquer dos atos contrários à ética e ao decoro parlamentar,
contidos no artigo 36 da Lei Orgânica do Município ou no artigo 4º desta resolução. Terceiro, o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou omissão por esta autoridade. Quarto, o vereador que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Quinto, quando o declarar a Justiça Eleitoral. E sexto, o vereador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Capítulo 5º do processo disciplinar. Artigo 16. Recebida a representação, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará os seguintes procedimentos. Primeiro, iniciará de imediato as apurações dos fatos e das responsabilidades. Segundo, oferecerá cópia da representação ao vereador denunciado, que terá o prazo de 3 sessões ordinárias para apresentar defesa escrita e provas. Terceiro, esgotado o prazo, sem apresentação de defesa, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo. Quarto, apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias, findas as quais profirá parecer no prazo de 5 sessões ordinárias, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento da mesma, oferecendo, quando for o caso, projeto de resolução apropriado para a declaração de perda do mandato ou suspensão temporária do exercício do mandato. Quinto, na hipótese de perda de mandato, a comissão fará juntar ao processo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que terá o prazo de 15 dias para apresentá-lo. E sexto, concluída a tramitação na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, será o processo encaminhado à mesa da Câmara e, uma vez lido no expediente, será incluído na ordem do dia, nos termos do regimento interno, devendo uma ementa ser publicada no lugar de costume. Artigo 17. É facultado ao vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua defesa, que poderá atuar em todas as fases do processo. Artigo 18. Recebida a denúncia, a comissão promoverá a apuração dos fatos, a realização de diligências e a audiência do denunciado dentro do prazo de 30 dias. Artigo 19. Considerada procedente a denúncia por fato sujeito a medidas de advertência ou censura, a comissão indicará ao presidente da Câmara a sua aplicação e, em se tratando de infração punível com as penas de perda temporária ou definitiva do mandato, observar-se-ão os procedimentos dos incisos 4º, 5º e 6º do artigo 16. Artigo 20. A sanção de perda temporária do exercício do mandato será decidida pelo plenário em votação nominal e por maioria simples, que deliberará inclusive quanto ao prazo que não poderá exceder a 60 dias, em caso de perda temporária de mandato. 60 dias o máximo prazo. Artigo 21. A perda do mandato será decidida pelo plenário em escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos. Parágrafo único. Quando se tratar de infração aos incisos 3º, 4º e 5º do artigo 15, a sanção será aplicada de ofício pela mesa, resguardado em qualquer caso o princípio da ampla defesa. Artigo 22. Toda e qualquer representação, inclusive as oferecidas por partidos políticos, obedecerá ao previsto nos artigos 7º, 8º e 16 desta resolução. Capítulo 6º. Disposições gerais e transitórias. Artigo 23. Quando um vereador for acusado por outros de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao presidente da Câmara ou ao corregedor que apure a veracidade da arguição e o cabimento da sanção ao ofensor, no caso de improcedência da acusação. Artigo 24. As apurações de fatos e de responsabilidade previstas neste Código poderão, quando a sua natureza assim o exigir, ser solicitadas ao Ministério Público ou às autoridades policiais, por intermédio da mesa da Câmara, caso em que serão feitas as necessárias adaptações nos procedimentos e prazos previstos nesta resolução. Artigo 25. O processo disciplinar regulamentado neste Código não será interrompido pela renúncia do vereador ao seu mandato, nem serão pela mesma elididas as sanções eventualmente aplicáveis e seus efeitos. Artigo 26. Em caso de conflito entre as disposições do Código de Ética e Decoro Parlamentar e o regimento interno, aplicar-se-á as disposições da lei especial, que é o Código de Ética, quando tratar-se de assunto inerente à ética e decoro parlamentar, prevalecendo a normatização legal definida na legislação vigente,
aplicáveis ao tema. Artigo 27. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a resolução número 32, de 31 de maio de 1995. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 29 de julho de 2021. José de Oliveira Lima, vereador-presidente. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-vice-presidente. João Bechara Neto, vereador-secretário. Apenas com detalhe que eu não assinei, não fiz a assinatura pelo TOC, que eu ainda estou analisando o processo, mas peço que mantenha a marcação do meu nome até que eu analise se eu vou assinar ou não. Justificativa. Submetemos à consideração dos nobres colegas desse Poder Legislativo, para fins de apreciação e pretendida aprovação, o presente projeto, que tem por objetivo revogar a Resolução 32 de 95 da Câmara Municipal de Itapemirim e aprovar esta nova resolução. Esta resolução proposta tem caráter eminentemente preventivo e colaborativo contra a corrupção e com critérios que irão ser cobrados posteriormente por órgãos externos, como o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Insta mencionar que o Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa de Leis foi elaborado em 1995 e se encontra ainda de forma manuscrita e desatualizada. Por conseguinte, e na certeza de que o presente projeto está em conformidade com a legislação vigente, pugnamos pela aprovação unânime dos nobres edis a esta propositura, tendo como finalidade alterar e atualizar o Código de Ética e Decoro Parlamentar dentro do âmbito da Câmara Municipal de Itapemirim. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 29 de julho de 2021, de autoria da mesa diretora. De igual forma, o projeto ele vai ser encaminhado ao jurídico da Casa e, posteriormente, à Colejur para emitir opinamento para voltar ao plenário para apreciação. Presidente, a pauta do expediente é essa, mas de antemão a gente já tem um convite, né? Peço a Vossa Excelência que convide o guarda Pires para fazer uso. Vereadores, pela ordem, eu vou fazer uma leitura do encaminhamento da situação, um comunicado da Secretaria da Secretária de Saúde, um demonstrativo da vacinação contra a Covid-19. Em Itapemirim, de 3 de 8 de 2021. Itapemirim inicia a vacinação da faixa etária acima de 30 anos. Nesta quarta-feira, né, que é, portanto, dia 4. Doses recebidas, 31.586. Doses aplicadas, 26.826. Relação doses recebidas, aplicadas, 84,93%. Pessoas vacinadas com a primeira dose, 18.620. Pessoas vacinadas com a segunda dose e dose única, né? 8.206. Doses no estoque das unidades e redes frios em vacinação. Segunda dose, 2.958. Observação: a segunda dose é administrada de acordo com o intervalo de tempo informado pelo laboratório e preconizado pelo Estado. Primeira dose, 734. Dados de dose aplicadas em processo de digitação no sistema, 1.068. Percentual da população de Itapemirim vacinada conforme dados do IBGE 2020. Primeira dose, 53,93%. Segunda dose e dose única, 23,76%. Graças a Deus, né, que essa questão pandêmica está melhorando e também a gente não pode descuidar, mantendo, né, os mesmos cuidados, mantendo os protocolos, que nós acreditamos que nós estamos vencendo essa terrível, né, doença, desse vírus, e daqui a pouco, se Deus quiser, as coisas vão estar normalizadas. Eu quero agradecer aqui também o
convite que foi feito ao Guarda Civil, ao Pires, e eu chamo ele para ocupar a tribuna para que nos faça, que a gente vai fazer umas perguntas a ele. E desde já, o nosso muito obrigado pelo seu comparecimento, que ele foi convidado e não convocado. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereador Zé Lima. Cumprimento o vereador João Bechara, quem tive o prazer de, na infância, aí, estudar na mesma escola, né? Colega aí de longa data. Vereador Paulinho, é um prazer, tá? Cumprimentando a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores. Por gentileza, vou tirar para estar abafando o som, né? Cumprimentando a mesa diretora, eu cumprimento os demais vereadores aí, né? Cumprimento também aí as pessoas que se fazem presente nessa casa e as pessoas que nos assistem aí, né, nas plataformas digitais. Para mim, Guarda Municipal Pires, né? Eu recebo o convite, nobre presidente, com muita alegria e respeito de estar aqui novamente. Muitas vezes estive aqui, né, na minha função de guarda municipal para auxiliar aí no decorrer das sessões, e hoje estou aqui na tribuna. Então, né, desde já eu agradeço o convite e queria deixar brevemente só destacar um fato, que o Guarda Municipal Pires só está presente aqui hoje porque o presidente enviou o convite para mim no meu celular. Porque não sei a data que chegou à secretaria, e eu acho que não é interesse deles que eu estivesse aqui, e não, até hoje não me foi informado que o convite da casa foi feito, a minha pessoa. Senhor presidente, só para a gente começar, né, a sabatina, as perguntas. Primeiramente, você já até comentou, Pires, eu te agradeço, né, por ter comparecido em respeito a essa casa, coisa que muitos secretários municipais não demonstram esse respeito com essa Câmara. E você, como um guarda civil municipal, honrando a farda que você usa, você sabe o que é o respeito entre os poderes, e você está de parabéns por isso. Olha só, no dia 29, na quinta-feira, a Câmara Municipal, através do nosso presidente, encaminhou o ofício 85/2021 ao secretário da pasta, porque o ofício é endereçado ao secretário, Coronel Alberacima Eric Júnior, assunto: convocação para comparecimento à Câmara Municipal, a fim de prestar informações sobre as atividades operacionais da Cendeso. Senhor secretário, considerando a proposta apresentada pelo vereador João Bechara Neto e aprovada em plenário, na sessão do dia 6 de julho, considerando que até o momento... Está aqui, minto, ofício 86, tá? O 85 é do secretário. Endereçado ao Fabrício Guedes Pires de Souza, está aqui, dia 29, Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Defesa Social, convite para comparecimento à Câmara para prestar informações sobre vídeo monitoramento concernente aos atos de vandalismo nos outdoors lá, né, colocados pelo sindicato servidor. Esse ofício foi endereçado ao seu nome, provavelmente isso chegou, tinha que ser encaminhado à secretaria, e você... infelizmente, traz esse relato que esse ofício não chegou em suas mãos. Negativo. Então, a Secretaria de Defesa Social é um sumidouro de documentos. Chega o que interessa a eles. Esse é o primeiro ponto. Mas, pois bem, eu não vou me apegar a isso. Eu vou me ater à questão do vandalismo lá, dos outdoors. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas aqui. Primeiro, porque a gente sabe que aquele ato foi um ato criminoso, e a gente precisa, como casa legislativa, como Câmara Municipal, eu penso dessa forma, acredito, eu vou estar falando por mim, mas acredito que é o pensamento dos vereadores, a gente precisa contribuir para a elucidação dos fatos, da onde partiu
a ordem e quem cometeu aquele ato criminoso. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Primeiro ponto que a gente precisa relatar aqui. Nós precisamos que seja falado a verdade. Você se compromete em falar a verdade com relação à sua função dentro do vídeo monitoramento, correto? Correto, me comprometo. Beleza. O senhor ocupa qual função no vídeo monitoramento? Hoje, por nomeação, né, o cargo comissionado de inspetor operacional do vídeo monitoramento. Ok. Inspetor operacional do vídeo monitoramento. Positivo. Então, o senhor é o chefe responsável direto pelo vídeo monitoramento. No papel seria, mas não é o que acontece. Sim, no papel você seria o responsável, mas na prática tem, vamos dizer, ingerências, tem voz, ordens que vêm, que sobrepõem aquilo que está no papel, que é a sua função. Positivo. Eu tenho aqui, eu fiz 11 cópias para entregar a cada vereador. Eu vou destacar aqui a mesa diretora. O seguinte, eu recebi no dia... em fevereiro, eu recebi um comunicado via portaria, que é o conteúdo desse documento, em que, conforme... posso dar uma... porque eu acho que eu estou sem uma cópia aqui, mas... Aqui é um expediente interno da Sendeso, né? Expediente 07/2020, mas eu acredito que deve ser 21, né? Porque está datado de 12 de fevereiro de 2021. Um assunto de determinação dirigida a mim, né? Inspetor operacional do vídeo, em que me cumprimenta e aqui diz no escopo, por designação do senhor secretário, assim como a portaria 03 de 2 de fevereiro de 2021. Aí eu vou pular todo o escopo porque são as atribuições, né? E vou ao final dizer o seguinte: determina-se ainda que toda solicitação referente a manejo físico de equipamentos, seja de câmeras ou de estações, seja comunicado a este assessor especial de operações para que seja realizado o devido planejamento e desta forma por ele encaminhado ao senhor secretário para os devidos ajustes e determinações, e se coloca à disposição. Essa pessoa, o Everton Paulente Francilino, assessor especial de operações da Secretaria. Ou seja, eu não tenho autonomia para mover uma caneta dentro do vídeo monitoramento sem que passe por ele. Entendi. Esse memorando está bem explicativo. Se você tiver que fazer algum manejo de equipamento dentro do vídeo monitoramento, tem que dar ciência a ele primeiro. Tem que passar por esse Everton Paulo de Francelino. Correto? Positivo, correto. Inclusive, muitas coisas que acontecem lá, por exemplo, de necessidade, tanto de remanejo e tal, às vezes nem passam por mim, já é feito dele diretamente com a empresa. Eu acredito, né? Não posso afirmar assim, mas posso dizer que a iniciativa parte lá de cima, né? A gente diz lá em cima que é o assessor operacional. Sim, correto. Como funciona o sistema de vídeo monitoramento? Na prática, o dia a dia? No dia a dia, nós temos um sistema de vídeo monitoramento em que nós temos as câmeras PTZ, que fazem a captação das imagens do município em geral, e as leitoras de placa LPR, que fazem a leitura de placa de veículos. Essas imagens elas chegam à central de vídeo monitoramento e a gente dá destino tal como a necessidade. No caso, um veículo objeto de furto que entrou no município. A gente é acionado um sistema de alerta e aí nós informamos a polícia em geral, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar. Em relação aos outdoors danificados no dia 23 de julho, o que o senhor tem a dizer a respeito? Que é o que a gente precisa, o foco aqui do convite. No dia 23 de julho eu estava executando meu trabalho lá na Central de Vídeo Monitoramento da Ipava. A princípio, pelo que eu me recordo, as câmeras estavam aparentemente normais, né? E por volta de meio-dia 14, mais ou menos, todo o sistema caiu, ficando com tela azul. Todo o sistema, de todas as câmeras do município.
Todas elas. E segundo antes dela cair, a câmera que tem os presets automáticos, ela visualiza o outdoor da entrada de Itaoca e ele estava em condições perfeitas, tal como instalado. E ao seu retorno às 13h28, ele estava danificado. A gente tomou conhecimento na sessão anterior que o sindicato ele fez uma solicitação das imagens nesse dia, à tarde, nos diversos outdoors, nas câmeras que tem em frente a esses outdoors. Você sabe informar se isso foi fornecido, se tem essas imagens, se não tem? Positivo. Eu mesmo é quem faço o atendimento dos protocolos que chegam à secretaria e é direcionado pelo diretor Pedrada por e-mail para mim, para que eu faça os atendimentos, responda a ele por e-mail para ele despachar. E eu, na sexta-feira, última agora, devido à grande solicitação de imagens do dia inteiro que o presidente do sindicato me solicitou, eu fiz, entreguei pessoalmente, mediante termo de entrega, tal como eu faço com todos que fazem um requerimento. E também foi entregue ao diretor Pedrado um relatório do fato ocorrido no dia. Então foi entregue as imagens certinho, do vídeo de monitoramento, tudo correto? As imagens foram entregues. Entendi. Mas no horário que é danificado o outdoor, as imagens são cortadas, por conta do sistema não ter funcionado naquele período. Entendi. Complicado demais, né? A gente precisa elucidar os fatos, mas fica difícil. O senhor respondeu sobre as câmeras do litoral, da rotatória da vila, aqui próximo a Washington? Eu fiz essa resposta sim, eu no relatório destaco isso. E eu tomei conhecimento de que no momento que as câmeras pararam, o funcionário da empresa Start ID, né, ele entrou em contato comigo na parte do dia, porque foi as primeiras câmeras, que foi a câmera da entrada de Itaoca, né, no primeiro outdoor. Ele disse para mim que o sistema havia caído e que eles estavam fazendo os acertos no sistema, que ele poderia tanto voltar picotado, voltar e cair, como poderia ficar um tempo parado até que retornasse. Posteriormente, eu tomei conhecimento depois do dia 29, ou seja, 6 dias depois, por ele mesmo, que o sistema havia sido... houve um rompimento de fibra ótica daquele sistema. E ao indagá-lo sobre isso, eu, fazendo referência ao fato, posteriormente eu falarei sobre ele do dia 29, mas ele me informou que o sistema cairia por completo no dia 23, tendo em vista que o rompimento de fibra ele interrompe a transmissão, o sinal da transmissão, né? Por exemplo, da visualização das imagens, tanto da câmera PTZ, que é as câmeras que monitoram, quanto da leitora de placa. Entretanto, foi possível observar de estranho que as leitoras de placa, chamadas de LPR, elas só foram cair 26 a 30 minutos depois. E é uma coisa que deveria cair junto. Justamente nos momentos lá do vandalismo, então, resumindo, não se tem a imagem do momento em que o pessoal depredou os outdoors. Não tem essas imagens. Não tem essas imagens. Difícil, né? Complicado. Vereador, presidente, só para ajudar a contribuir com a informação mais maciça, prezado Pires, as câmeras que ficam em torno desses locais onde ocorreram os atentados contra os outdoors, elas automaticamente observam em praxe, normalmente no seu dia a dia, abrange aquela área que eles estavam, né? Só para ficar claro. Positivo, a câmera, nós temos, como pré-determinado, normalmente o funcionamento de uma câmera PTZ, ela tem pontos fixos, pontos pré-determinados. Imagine um quadrado e que em cada ponta desse quadrado, ela fica entre 4 e 5 segundos num giro automático, certo? Um giro automático. Então, ela vai fazer 4 segundos de leitura naquele ponto lá do canto da casa, por exemplo. Depois ela vai varrer até chegar a outro ponto. Depois ela vai varrer até chegar a outro ponto.
Obrigado, Pires. Só para ficar claro que, de fato, era crucial as câmeras aí, essencial para a observância do lugar. E era visível. Pelo andar da carruagem, só para terminar, presidente, a minha participação, pelo andar da carruagem, a gente observa que é mais um crime que vai passar impune. E se não tem as imagens, como que vai dar prosseguimento a um boletim de ocorrência? Fica difícil sem ter imagens dos possíveis autores do vandalismo, da depredação. Então, pelo jeito, é mais um crime impune em Itapemirim. Em Itapemirim aqui, o crime já virou rotina e passar impune já virou regra. Infelizmente, justamente no dia do vandalismo, nos horários que a gente precisava das imagens, a gente não tem. Então, nobre vereador, eu gostaria de deixar constatado e destacar que chegou ao meu conhecimento, normalmente o meu expediente de trabalho é das 8 às 17 horas. Mas naquele dia eu saí de lá às 17h30. Já tinha ocorrido o primeiro ato, que foi a meio-dia e pouco lá em Itaipava. O da Vila só foi acontecer depois das 19h30, certo? Então eu queria destacar 2 pontos, para deixar bem claro para essa casa, que inicialmente, às 17h08, quando eu ainda estava lá, nós temos uma Guarda Municipal Maria, que também opera as câmeras lá, né? Nos auxilia lá na operação do vídeo monitoramento. Ela recebeu um áudio via WhatsApp da servidora comissionada Érica Matias, que presta serviço ao vídeo monitoramento, mas naquele dia estava de folga. Então, ela informa a Maria, como, não vou dizer como uma ordem, mas dá ciência a ela, em que o chefe do vídeo monitoramento pede que ela pause a câmera da rotatória para que o chefe possa manuseá-la na secretaria da guarda. Às 17h08, mais ou menos. Como eu ainda estava lá, a Guarda Municipal Maria, ela me informou essa mensagem, inclusive ela me enviou, e ela respondeu a essa servidora comissionada que ela não poderia fazê-lo, porque ela não tinha a primeira atribuição para isso, né? E que quem deveria determinar essa ordem seria o inspetor Pires, que até então seria o chefe do vídeo monitoramento, ou o diretor Pedrada, que é o guarda municipal acima do inspetor Pires. E, em contrapartida, a servidora Érica, ela disse, abre aspas, Maria, você sabe muito bem que ele é o chefe do vídeo monitoramento. Ele não quer que você tira, ele quer que você pausa para que ele possa manuseá-la lá. Isso aconteceu com a câmera da rotatória antes do vandalismo que foi feito a partir das 19h30. E o que eu destaco nisso também, o segundo ponto, é que às 19 horas, ou um pouco, 19 horas, 19h10, eu recebi uma ligação do senhor Everton, eu estava em translado para a minha residência, ele me informou que estava no vídeo de monitoramento para ver imagens. E naquele quadrante que as câmeras fazem da rotatória do Washington, a câmera ela flagra o outdoor até então em condições normais, mas estava com sinais picotados. Às 19h30 ela para de frente para a rua do Campo do Atlético de Itapemirim. A gente não pode afirmar que há intervenção, mas eu posso te afirmar que ela estava parada naqueles picotes ali. Quando ela volta, o outdoor já está danificado. Nesse momento, o assessor operacional Everton estava dentro do vídeo monitoramento às 19 horas da noite e lá permaneceu até às 20 horas. É uma situação que não é atípica. Vereadores, algum dos senhores queiram fazer pergunta? Queria uma informação do meu amigo Pires. É natural, é normal essa queda? Ela é única ou isso assim, é uma coisa que pode acontecer? Boa noite. Sim, pode acontecer. Já aconteceu, inclusive, né?
E, posteriormente, isso também aconteceu. Eu não sei com qual frequência, assim, eu não posso precisar com qual frequência, mas são N fatores, né? Pode ser um rompimento de fibra, pode ser uma interrupção de sinal, atualização de sistema já aconteceu, mas não é corriqueiro e não é frequente, né? Vamos dizer assim. Pode acontecer dentro de um mês, uma vez e tal, mas todas as câmeras caírem ao mesmo tempo é uma coisa assim muito raro de acontecer, pelo menos uma vez no mês até. É raro. Normalmente você tem entre 88 câmeras ou um pouco mais, você tem lá de cair uma câmera, duas, ou de um determinado lugar, por exemplo. Pode acontecer de cair em paineiras, que o sinal talvez seja um pouco mais fraco, né? Mas não cair na sede, por exemplo. Isso sim é normal de acontecer, de cair uma câmera, mas todas ao mesmo tempo. E também a leitura de placas cair depois, não é normal, se for um rompimento de fibra. Pires, só para entender, dada o serviço aí que tem uma operacionalidade de 24 horas, certo? Certo. Acompanhando a pergunta do nobre vereador Júlio César, eu queria saber se o responsável, o assessor especial de operações, o Everton, ele é praxe estar nesse horário exercendo essa função aí nesse setor? Não tem. Não. Não tem. Tá. Não é que ele não esteja, vamos dizer assim, autorizado a ir lá. Não é isso. Mas não é rotineiro dele estar fazendo isso naquele horário. Na rotina de trabalho não é? Não é. Tá. Não é. Ô Pires, boa noite. Boa noite. Obrigado por receber o convite aqui da Câmara. Eu queria, como eu não conheço a maioria dos guardas municipais de Itapemirim, eu gostaria de saber se o Everton, o assessor especial, ele está no cargo comissionado, se ele é guarda municipal. Não. Não? Não é guarda municipal. Ele tem alguma ligação, como ele é comissionado, geralmente pode ser cargos, né, ou de vereador, ou até mesmo do executivo. Ele tem alguma ligação com alguém do legislativo ou do executivo? Ao meu conhecimento, ele é cunhado do prefeito, esposo da Luciana. Tá ok, obrigado. Senhores, só para a gente poder raciocinar um pouquinho diante das declarações do Pires aqui, do guarda, né, municipal, o sindicato ele colocou 6 outdoors no município, 5 danificados, e o que está lá na safra, de frente para a Polícia Federal, lá, né, não tem um arranhão. Porque tem uma câmera lá, por que o de lá ninguém mexe? É lógico, senhores, que foi proposital. Foi tudo arquitetado para não deixar aquela mensagem do outdoor muito forte que retrata a realidade que o servidor está vivendo em Itapemirim. Itapemirim vive um novo tempo de perseguição e assédio ao servidor, isso é uma realidade. Foi uma tentativa de não deixar aquilo avançar demais e tomar uma proporção gigantesca. Calar a voz do servidor, uma atitude antidemocrática que atinge o princípio da liberdade de expressão. Foi algo arquitetado, tramado. Por que não vão lá na safra, lá na rotatória, em frente à federal e danificam, botam fogo no de lá? É um absurdo, é uma vergonha. É uma vergonha essas coisas acontecerem em Itapemirim. O guarda Pires já deu uma importante contribuição. Eu acho, presidente, que o próximo passo nosso é a gente convocar esse assessor especial de operações, que é o Everton Paulent Francelino. É esse cara aqui, ele precisa ser convocado para dar explicações, porque o Pires fez a parte dele, já deixou bem claro que ele, no papel, é o responsável, mas na prática existem ali ordens que vêm de cima, que acaba empurrando o goela abaixo, e o cara fica sem reação. Isso acontece. Então, eu acho isso um absurdo, e a gente precisa contribuir com a justiça na elucidação desse fato criminoso. O próximo passo, presidente, é a convocação desse assessor especial,
o Everton Paulo de Francelino. A minha participação com relação ao convite do Pires, eu me dou por satisfeito. Agradeço a sua gentileza de atender o convite. Tá? Se algum vereador tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Duas pontuações. O senhor relatou que existem áudios, né, da profissional Maria, se eu não me engano. Se o senhor tem acesso a esses áudios. E outra coisa, o senhor falou que é um cargo de comissão no momento, né? Aí, vereadores, presidente, a gente tem que observar se vai haver alguma alteração nos próximos dias no diário com relação ao guarda Pires, e aí a gente também vai ter um pouco da noção qual é o procedimento, né? Que vai ser resolvido depois dessa sessão. Por gentileza, vereador, qual é a primeira pontuação que o senhor fez? Os áudios da Maria, né, a respeito da... Sim, eu tenho não só conhecimento desses áudios, como ela também me enviou os áudios. Eu acredito que, não sei os procedimentos legais, mas eu acredito que eu não possa mostrá-los aqui para os senhores, mas dentro do que for solicitado, eu posso fornecer. Ou até mesmo a própria servidora pode fornecê-los. Mas sim, eu tenho aqui no meu celular, inclusive, em outros lugares também guardados, esses dois áudios. Aí, presidente, pedi para consultar nosso jurídico para ver o termo legal para poder apurar os áudios, tá bom? A solicitação. Vereadores, mesa diretora e público presente e internautas. Posso, por gentileza, presidente, eu só queria deixar só uma mensagem final, posso? Caros edis, né? Acompanho muito o trabalho de vocês, eu sou um admirador daquilo que vocês propõem em prol do município de Itapemirim. Eu tenho certeza que vocês entendem que o maior bem, o maior patrimônio que o município tem são os munícipes, certo? A segurança pública, ela vem tentando, ao longo do tempo, buscar mecanismos para poder fortalecer a segurança pública do município. Eu peço encarecidamente aos senhores que olhem pela causa da segurança pública. Se vocês analisarem o município vizinho de Marataízes, que é menor que Itapemirim, territorialmente falando, lá temos 80 guardas. Aqui nós temos 27 guardas. E é sabido por todos que os índices de criminalidade, emprego de arma de fogo nas ações criminosas, ela só tem sido cada vez maiores. Então, qualquer política pública feita por segurança, por um armamento de uma guarda municipal, a exemplo de Vila Velha, onde as guardas municipais armadas já comprovaram estatisticamente que os índices de criminalidade são reduzidos, o uso de arma de fogo para o guarda municipal de Itapemirim não é um ego, é uma necessidade. O município, ele, além de ter os munícipes daqui, nós somos um município hospedeiro, de verão, com inúmeras pessoas de vários municípios do Espírito Santo, como também de outros estados, em que o fluxo de pessoas aqui aumenta, quase triplica, né? Então, eu peço com carinho para os senhores que olhem pela segurança pública, e eu tenho certeza que esses índices de criminalidade, de furto, de roubo, de assaltos à mão armada, ele possa ser reduzido. Essa é a mensagem que eu deixo aos senhores. E também digo aos senhores o seguinte: eu tenho a minha consciência tranquila, eu estou tranquilo, estou feliz por estar aqui explicando aos senhores não só o funcionamento do vídeo, mas também trazendo aos senhores um pouco da pessoa do Pires. E eu digo que uma vez aprendi na faculdade, e ao término de uma monografia, eu li, e lá estava escrito que o dinheiro pode fazer com que a gente consiga várias coisas na vida facilmente. Mas o verdadeiro amor, a verdadeira honra e a grandiosa dignidade, a gente só consegue transpirando trabalho. Essa é a mensagem que eu deixo para os senhores. Ô, Pires. Vereador Carlinhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Só para responder o Pires. Pires, boa noite, aqui é Renildo. Boa noite, Renildo. Então, Pires, eu não sei se é do seu conhecimento, eu não sei se você acompanha todas as sessões da Câmara Municipal de Itapemirim, e se não me falha a memória, em março deste ano,
nós fizemos a indicação ao Executivo, aonde eu pedi a reestruturação da Guarda Municipal de Itapemirim, com uniformes novos, novas viaturas, reforma do posto de Itaoca, aonde hoje reduziu o tamanho, em vez de ampliar, para dar um conforto melhor, né, ofertar uma melhor estruturação para trabalho, reduzir e colocar o resgate lá também. Então, eu quero dizer para você que a gente, sabendo o orçamento, que se não me falha a memória, quando aprovamos da defesa, era em torno aí de 20 milhões de reais. E foi feita essa indicação, se não me falha a memória, em março. Mas, infelizmente, o Executivo acaba nos atendendo. Então, eu quero deixar para vocês bem claro que a gente está trabalhando, a gente é empenhado em relação à segurança pública também de Itapemirim, mas, infelizmente, a gente depende do Executivo. Ok? Vereador Carlinhos. Bom, boa noite, senhor presidente, secretário, vice-presidente, procurador, os demais vereadores, né, funcionários da casa e aqueles que nos honram com a sua presença, e também aí os internautas que têm nos acompanhado. Muito obrigado. O meu amigo Pires, em primeiro lugar, quero aqui agradecer a sua presença nesta casa. Tá? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito que você tem por esta casa, por este povo, por este município. Carinho e respeito que, como disse o vereador João Bichara, alguns secretários não têm. Aqui, Pires, eu quero deixar a minha indignação, meu lamento, como que acontece exatamente, né, dentro das suas palavras. Pequeno período antes, tudo funcionava normal, do nada cai o sistema, daqui a pouco o sistema volta e o material já está ali denegrido ou destruído, em outras palavras. Ok. Agora, João, cabe a mim, a você, a casa, nós tivemos aqui, Pires, a sua participação, que foi de grande fundamento. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua disposição, pela sua coragem, e continua mantendo a sua postura de homem, honrando a sua farda, e com essa índole de caráter que você provou para nós e para o município que você tem. Tá bom, meu querido? Que Deus possa continuar te abençoando, e pela sua participação, eu aqui quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. E aos demais vereadores, esta Casa de Lei, eu quero dizer o seguinte, que este assunto não venha terminar aqui, que esse assunto não venha acabar nesta sessão, que nós viemos, presidente, sentar, se reunir, não é 5, 4, 6 e 7, não, é os 11, porque independente de lado político, independente de partido, nós estamos aqui não para só representar o servidor, mas aqui os 11 é compromisso, precisa ter, se não tenham, vamos ter compromisso com o povo, independente de qualquer coisa. Esta casa não pode se omitir, de forma alguma. Nós não ganhamos eleição para ser omisso, nós ganhamos a eleição, fomos eleitos por todos para representar esta nação, fomos eleitos para representar este município, e aqui vamos honrar cada voto que o munícipe depositou, que o munícipe, vereador Alcione, Cezinha de Bado, Renildo, Bibico, Erasto e os demais. Cada voto depositado em cada vereador que assenta hoje nessas cadeiras. Vamos honrar, tá certo? E eu não sei, João, como que funciona, Pires, na verdade, se esse material que foi danificado, se é o sindicato que paga essa diferença, se é alguma empresa que faz esse tipo de trabalho, mas uma coisa é certa, por mais caro, por mais que custou, eu quero aqui solicitar ao sindicato que, mais uma vez, faz mais uma tentativa, se for possível, coloca o mesmo material com a mesma fala no mesmo local, para ver se o sistema vai cair de novo. Aí não é possível. Se colocar lá e o sistema cair novamente, aí está de brincadeira. Tá? Mas essa aqui são a minha fala,
Não é verdade? O meu questionamento é lamentável, a palavra certa é lamento. É uma coisa impressionante. Então, assim, coloca de novo o material no mesmo lugar para ver se o sistema cai de novo, porque a gente sabe, ô João, vereadores e público presente, a gente sabe, ô Paulo Neto, que é um sistema, é natural, é equipamento eletrônico, e cai. A gente sabe disso. Mas se botar e cair de novo na mesma hora, naquele mesmo momento, é complicado. Tá bom, querido? Então, que venham colocar de novo, se possível for, para fazer uma análise mais próxima. Né? E eu quero aqui, aos vereadores, amigos desta casa, homens que estão aqui colocados pelo povo e para representar o povo, vamos sentar e vamos discutir esse assunto mais perto. Só essa a minha fala e eu aqui agradeço esta oportunidade, presidente. Obrigado. Senhor presidente. Pires, parabéns pela presença, te agradeço por ter recebido o convite dessa casa. Você sabe informar se já foi solicitado da empresa que administra o vídeo monitoramento algum laudo técnico desse problema desse dia? Boa noite, vereador Paulinho. Eu tenho aqui, que é um procedimento padrão. Isso aqui é uma cópia dos incidentes do mês de julho, né? Aqui, tal como seria como se fosse uma ordem de serviço, né? Do que foi feito e do que seria cumprido. Por exemplo, a abertura de incidência, um atendimento, foi feita uma limpeza conforme solicitado, né? Por exemplo, aqui datado de 4 de julho. O que acontece? Chegou ao meu conhecimento, através até então, acho que é coordenador dos vigilantes dos AVPs, Leonardo Simões, em que uma escola no Anacleto Ribeiro, em Capacima, teria sido invadida no dia 29, à noite, após as 21h40, depois que o vigilante passou mal e foi no médico. Tinha marca de pés, mas aparentemente não teve arrombamento. E possivelmente não tenha tido um furto. Pois bem, no outro dia, quando eu fui trabalhar, então eu fui ver essas imagens, no outro dia. Foi quando eu me deparei o seguinte, que das 19h30 do dia 29 até as 8h10 do dia 30, as imagens não estavam sendo gravadas de nenhuma câmera, nem das internas da central lá do vídeo monitoramento, nem a leitura de placa, a leitura de placa eu não tenho certeza, mas das câmeras não estava tendo gravações. Então eu indaguei um operador, que é um amigo de longa data e trabalha lá, é um servidor efetivo, está lá prestando serviço, um AVP, e eu indaguei por que ele não fez uma ocorrência no sistema dizendo que as câmeras pararam de funcionar, porque ficou a noite inteira sem funcionar. E esse operador ele disse para mim, Pires, você me conhece, essas câmeras não pararam de funcionar em momento algum. Eu disse, como? Se existe uma linha do tempo, que é em azul, e quando ela é interrompida, ela fica preta, que é o fundo preto. Aí ela não tem gravação, depois a linha azul volta, é como se ela tivesse retornado. Ele disse, Pires, as telas daqui do vídeo monitoramento, de todas as 80 e tantas câmeras que temos, estava normal. Ou seja, você estava vendo ao vivo, mas não estava sendo gravado. Então, quando eu, tomando esse conhecimento, como eu não poderia atender uma solicitação do vigilante lá para a diretora da escola, eu perguntei ao técnico da empresa Start, a pessoa técnica que conhecedor do sistema, e ele me informou que o sistema seria estranho porque ele não chegou para ele, porque acusaria para ele se não estava sendo gravado. Ele não sabia informar porque ele iria verificar o que aconteceu. Aí foi que eu fiz a referência do dia 23 dos outdoors e perguntei a ele então que teria acontecido igual. Ele disse negativo, o dos outdoors foi rompimento de fibra. Então eu indaguei, então por isso, aí ele me respondeu que por isso teria caído todo o sistema. Se teria caído todo o sistema, teria caído tudo. Tal como as leitoras de placa só foi cair meia hora depois. Então se é um rompimento de fibra, cairia depois. Voltando, essa ordem de serviço de atendimento, se vocês olharem aqui, essa cópia eu vou deixar com os senhores, o original está lá no posto de trabalho, no documento oficial. Essa ordem de serviço aqui, de cumprimento de serviço, ela é assinada por mim. É como se fosse um relatório da empresa de atendimento. Dia 22 teve atendimento. Dia 23 não está aqui. Não tem atendimento dia 23. Ora, teve um rompimento de fibra meio-dia.
Ele demorou 1h30 para voltar. Então, a empresa teria feito um serviço no dia 23. Se a fibra rompeu e as imagens foram cortadas, que a gente não consegue ver quem danificou o outdoor, aqui no dia 23 não tem um relatório. E no dia 29, que as imagens pararam de funcionar, também não tem. Ô Pires, porque um rompimento de fibra não se resolve à distância, né? A fibra ela é física, ela tem que tem que ter a manutenção presente, né? Só uma ressalva, nobre vereador, é que frequentemente os técnicos da empresa Estácio se deslocam a Vitória praticamente diariamente. Eles sempre estão no município, tá? É só fazer essa ressalva. Mas a ordem de serviço do dia 23, que seria o reparo dessa rompimento de fibra, inclusive não está assinado por mim. Entendi. Obrigado, Pires. Vereador Júlio. Oi. Pires, só para aproveitar esse clamor da Guarda Municipal e aproveitar também os nobres colegas, presidente, na pessoa do senhor, como presidente da Colegiu, da Comissão de Legislação e Justiça, junto com o nobre vereador Alcione Lenildo, essa aflição da Guarda também é de outros vários setores da Prefeitura, com relação ao concurso público que não há convocação. Então, nós vamos montar uma ação aqui para poder levantar os cargos precários que existem na Prefeitura de Itapemirim e os certames, os concursos que estão em aberto, que não houve chamamento ainda, porque tem um prazo legal para o chamamento deste, né? Então, está na hora da gente organizar, já que foi aberto o certame, teve o concurso, houve a aplicação das provas, já teve as colocações, e muitos nos param na rua, por que ainda não foram chamados? Então, a gente, como presidente da comissão, nós vamos junto e pede apoio ao senhor, presidente, e os demais colegas, para a gente apurar o porquê do não chamamento desse concurso, dado que o Pires já até nos forneceu uma informação importante da discrepância, né, do número de atuantes na Guarda, como em outras áreas também, na saúde, na educação, e que precisam ser chamados. Só ressaltar aí que a importância é agradecer a vinda do Pires aqui, João Bichara que o convocou, parabéns, João Bichara. Foi muito esclarecedor e eu acho que está claro e nítido e certo, né, a questão presente. E agradecer a sua participação, tá, Pires? Muito obrigado, boa noite. Eu quero, Pires, te agradecendo realmente a sua presença, né, porque não foi convocação, vereador, foi convite. Porque você se disponibilizou a vir e falou a verdade. Isso é de muita importância, não só para nós, mas para todos os munícipes, inclusive os funcionários, né, que se sentiram lesados, porque não foi o outdoor que foi danificado, era o conteúdo que estava ali, né? Simplesmente pedindo respeito aos funcionários e, mais uma vez, ofende aos funcionários, ofendendo o material que está lá. Você, funcionário público, a empresa que presta o serviço é particular, é contratada. Você fica hoje na região, fica em Itaipava? Sim, vereador. Sim. Itaipava. Para a gente tomar e também está passando para a população entender, nós temos o operador municipal, é o Pires, é um guarda, né? Você faz essa gestão ali. Mas quem dá ordem, eu acho que até terceiros, né? Só pode, ou comissionado, não sei. É uma empresa particular e aqui o secretário está convocado para vir falar, inclusive, quanto é esse valor desse contrato que diz que é milionário. Não sabemos a que serviço, porque na hora que você precisa, o serviço não mostra resultado. Isso é lamentável. É brincadeira com o dinheiro público. É o que nós estamos vendo nesse município. Tá, Pires? Aqui nós não estamos fazendo apologia nenhuma. Nós simplesmente queremos viver num município com paz, com decência e com respeito. Inclusive respeito ao dinheiro público. Respeito ao funcionário, respeito a todos nós.
ou nós estamos aqui fazendo papel de nada. Quando a gente convida o funcionário para vir para cá dos fatos que está acontecendo, quando convoca um secretário, nós, graças a Deus, nós fomos eleitos pelo povo, com a permissão de Deus, fomos eleitos, e aqui para representar o nosso povo. Nós estamos vendo coisa nesse município que a gente não vê em outros municípios. É lamentável isso. Então, é momento da gente estar pedindo a Papai do Céu, pedindo ao nosso bom Deus, para nos dar sabedoria e dar um basta nesse tipo de situação. Nós não viemos para cá para brincar, não. Nós viemos aqui para trabalhar. Todos os vereadores aqui tem todos nós. A nossa população, a população ordeira, povo trabalhador. Nós temos um quadro de funcionário, ô Pires. Você representa os nossos funcionários trabalhadores. É um servidor que mantém esse município de pé. Nós aqui, vereadores, nós não somos aqui melhor do que ninguém, mas nós representamos bem a nossa população. E é para isso que nós estamos aqui. Nós queremos esclarecer os fatos. Aqui não é política de contra A ou contra B, não. É coisa correta. É o mínimo que o cidadão merece, é respeito. É ser tratado com decência. Então, não tem, aqui não é porque o vereador falou contra, porque é a favor, porque isso não, nós fomos eleitos para isso. Nós não podemos nos calar frente àquilo que está errado e achar que está certo, não. Quando se coloca um dó lá aqui dizendo que respeito ao funcionário, está sendo assediado, isso está ofendendo, tem nome de alguém, nós só queremos que o funcionário seja respeitado. E aí, para combinar em falta de respeito, vai lá e queima o material. Nós precisamos só saber quem é que fez isso. E saber quanto é que esse município está pagando, qual é a finalidade disso aí, o que está acontecendo. Tem que ter explicação. Tá, Pires? Muito obrigado mesmo de coração por você ter vindo, tá? E essa casa está à disposição aqui, está aqui aberta aos funcionários, à população. É isso que nós queremos. Nosso muito obrigado mesmo. Obrigado. O secretário vai vir. Nosso muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, nobres vereadores, por me acolher nessa casa, onde eu sempre me senti bem aqui prestando o meu serviço e onde continuarei fazendo. E qualquer convite e convocação que os senhores fizer, eu estarei sempre à disposição dos senhores, até para futuro esclarecimento, se vocês assim entenderem necessário. Boa noite aí, muito obrigado. Nós que agradecemos. Presidente, visando contribuir com a investigação da autoridade policial, da Delegacia de Polícia Civil, que ali foi registrado um boletim unificado, requerer a Vossa Excelência que assim que a ata estiver pronta e for apreciada em plenário, encaminhar, procurador, cópia da ata da sessão de hoje, para ser juntado no boletim unificado registrado em 23 de julho, às 16 horas e 47 minutos, sob o número 45479679. Juntar a ata dessa sessão nesse boletim para ajudar na investigação, para a gente saber aonde estão os verdadeiros criminosos que cometeram esse vandalismo, porque isso é um crime que não pode passar impune. E de antemão, presidente, vamos fazer o convite a esse assessor especial de operações, né, que é importante, já que o nome dele foi citado aqui, inclusive com horários de 8 horas da noite dentro do vídeo monitoramento, eu acredito que ele tem muita informação para ajudar na elucidação desse crime bárbaro, com relação aí à liberdade de expressão, à questão democrática de expressão. O convite a o Everton Paulent Francelino, assessor especial de operações. Pedir Vossa Excelência que encaminhe. Inicialmente, vamos fazer um convite, porque dia 10 o secretário de Defesa Social vai estar aqui, na próxima terça. Dia 17 já o secretário de Obras está convocado. Aí na próxima, no caso, né, dia 24 de agosto, convite para esse Everton Paulent Francelino. Será encaminhado o convite ao Everton. Mas não tem problema não, a gente vai chegar. Se mandar para a secretaria não chegar, a gente pede um guarda municipal para entregar em mãos, e dá um jeito. Ou o próprio vereador entrega, ou o servidor da casa, mas vai chegar sim. Tá ok, presidente? Certinho o convite? Vamos fazer o convite, sim. E, presidente, só para me encerrar aqui, foi muito feliz quando você falou que está na hora de dar um basta na situação em Itapemirim.
Eu vou mais além, presidente. Nós de Itapemirim estamos aguardando uma resposta da Justiça Eleitoral, correto? Ou eu estou falando demais? Estamos aguardando uma resposta. Mas nós não podemos ficar esperando a Justiça Eleitoral por si só. Nós, enquanto Casa de Leis, nós temos o Decreto-Lei 201 de 67, onde no artigo 4º fala das infrações político-administrativas que são passíveis de cassação do mandato do prefeito e o julgamento é pela Câmara. Agora, eu estou disposto a ir para esse sacrifício para libertar Itapemirim. Os senhores estão dispostos? Porque se estiver disposto a ir para o sacrifício, material probante, provas concretas de infração político-administrativa, para cassar o mandato desse prefeito, tem a rodo. Agora, se os senhores tiverem disposição, contem comigo. Tá bom, presidente? Tamo junto. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os senhores, agradecer a presença da mesa, vereador João, vereador Paulo, procurador doutor André, todos os vereadores, público presente, o público internauta que nos acompanham, e dizer que essa casa, ela vai fazer o papel dela correto, tá? Nós não vamos nos furtar. E nós acreditamos muito na justiça. E acreditamos que tudo isso que está ocorrendo não é fala do vereador João, do Paulo, do Zé Lima e dos outros vereadores, não. É a fala da justiça que vem ocorrendo do descaso em Itapemirim. Isso, a nossa população presente está pagando caro, a nossa geração futura está pagando caro. Eu gostaria muito, quando eu falava para os senhores, que chegar aqui nessa casa, topar uma coisa, um município harmônico, uma relação boa de todos nós. Graças a Deus, essa casa que hoje, quando eu falo para vocês que essa Câmara hoje, nós temos harmonia entre nós, são 11 vereadores com pensamento diferente, mas nós nos respeitamos. Eu falo para vocês, eu sinto na minha família, embora de pensamentos diferentes, né, cada um tem seu posicionamento, nós estamos vendo a receptividade na sociedade, nós estamos cumprindo com o nosso papel, e é o desejo que nós queremos para o nosso município. A gente poder viver em paz, viver em harmonia com os nossos munícipes, com todas as pessoas. E é o sonho que, em breve, se Deus quiser, vai estar sendo realizado, e o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Eu quero agradecer a todos, mesmo, nosso muito obrigado, e eu declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão.